Lúcio se preparou para comparecer ao casamento de seu melhor amigo, depois de um ano fechado em casa por causa da perda de sua esposa. Mas então ele descobre que a linda noiva era ela, que havia fingido tudo, mas o motivo para isso era ainda mais desconcertante. Lúcio arrumou o paletó. Ele iria ao seu primeiro evento social em mais de um ano. Que ano terrível tinha sido aquele! Marisa, sua querida esposa há 5 anos havia falecido, e o que se seguiu foi o período mais sombrio de sua vida. Ele não queria ver ninguém, embora seu melhor amigo, Ivan, tenha ficado ao seu lado dando apoio o tempo todo. Ele ligava regularmente e tentava fazer com que o amigo saísse, mas Lúcio ainda não estava pronto. Ele mergulhou em sua carreira para evitar lidar com a dor. No entanto, ele estava consultando um terapeuta, que o incentivou a comparecer ao casamento quando recebeu o convite de Ivan. É o evento perfeito. Encorajou o Dr. Maurício. Os holofotes não estarão sobre você, um amigo deve apoiar seus amigos. Você me disse que o Ivan deu o melhor de si para tentar te ajudar. É hora de retribuir isso, e fazer a transição de volta à sociedade. Não sei como vou me sentir vendo outra pessoa tão feliz, enquanto eu perdi o amor da minha vida. Lúcio comentou, sentindo-se mal por não conseguir estar feliz por seu querido amigo. Eu entendo isso. Seu terapeuta começou a falar. Mas é o primeiro passo, você precisa dar. Caso contrário, você não sairá desse buraco. Teria sido melhor se você participasse de outro evento como a despedida de solteiro, onde era apenas diversão com os amigos, mas você não pôde ir. Sim. Ele concordou. A viagem de trabalho era impossível de perder. Conseguimos o cliente e o meu pai ficou muito satisfeito comigo. Isso é ótimo. O Dr. Maurício continuou. Claro, você tem que continuar trabalhando duro. Seu trabalho manteve você o mais são possível durante o luto. Mas perder esse casamento também pode significar perder seu amigo. Você está disposto a arriscar isso? Recomendo ir à cerimônia, parabenizar seu amigo depois, e ir para casa se ainda não estiver com vontade de festejar. O Dr. Maurício estava certo, é claro. Já era hora e Lúcio estava pronto, embora um pouco nervoso. Considerando o que havia acontecido, ele não sabia como reagiria em um casamento, mas faria o possível para não se abalar. Não ir à recepção foi uma boa ideia, pois ele não sabia por quanto tempo conseguiria se manter firme. Mas a cerimônia era outra coisa. Todos os olhos estariam voltados para os noivos, então Lúcio não teria que fingir nada. Ainda assim, ele planejava sentar-se no fundo, caso precisasse recuar discretamente. Ele chegou um pouco atrasado, o que foi perfeito. Todos estavam sentados, então ele não teria que bater papo com ninguém. Se fosse em outro momento, Lúcio estaria bem ao lado de seu amigo. Ele sentou-se rapidamente, e lamentou o quanto havia negligenciado sua vida após a perda de Marisa, mas também não achava que poderia ter feito algo diferente. Considerando o ano que teve, foi um milagre que seu melhor amigo o tivesse convidado. Finalmente, os sons de uma marcha nupcial encheram a igreja, e ele se virou com um sorriso cuidadoso para ver a noiva de Ivan. Ele nem sabia quem era a mulher com quem seu melhor amigo estava se casando. Foi uma sensação terrível e agora que estava ali sentado, ele decidiu começar a mudar as coisas depois do casamento. Era hora de se curar. No entanto, ele ficou sem entender quando seu sogro, o Sr. Estevão, entrou com uma mulher vestida de branco. O pai de Marisa não tinha outras filhas. O que ele está fazendo ali? Lúcio se perguntou sem entender nada. Talvez a noiva conhecesse Marisa e sua família. Quem ela poderia ser? Ele considerou cuidadosamente. Talvez fosse a prima de Marisa, Helena, embora ela nunca tenha sido tão próxima deles. Lúcio ficou confuso quando o Sr. Estevão andou por todo o trajeto da igreja com a noiva de seu melhor amigo. Sem pensar, ele se aproximou do corredor e observou atentamente, esticando o pescoço para ver melhor. Então ele mudou para um banco mais próximo, e outro.
Algumas pessoas fizeram caretas para ele porque ele as empurrou, mas Lúcio não se importou. Finalmente o Sr. Estevão e a noiva chegaram, e ele viu seu sogro levantar o véu para revelar o rosto dela, o lindo rosto de sua Marisa. Ela beijou a bochecha do pai e ele foi juntar-se à esposa, no local reservado aos pais da noiva. Os olhos de Lúcio estavam arregalados, quando ele saiu do banco e caminhou rigidamente pelo corredor. Amados irmãos! O padre começou e parou quando avistou o Lúcio. Filho, a cerimônia já começou. Você tem que se sentar. Todos se viraram, inclusive os noivos. Ivan olhou para baixo imediatamente, escondendo o rosto. Mas Lúcio pensou ter visto arrependimento, vergonha e constrangimento nos olhos de seu amigo antes de desviar o olhar. Mas sua falecida esposa, a mulher que ele considerava o amor de sua vida, por quem ele havia chorado por mais de um ano, destruindo suas amizades, sua vida social e quase sua sanidade, fez algo chocante. Ela revirou os olhos dramaticamente, e virou-se para o melhor amigo dele. Eu disse para você não convidá-lo. Ela reclamou. Mas o que é que está acontecendo aqui? Lúcio finalmente balbuciou, sua voz rouca e quebrada. Lúcio, por favor, vamos lá fora. Estevão disse, gesticulando com as mãos. Não! Ele gritou. Como isso é possível? Lúcio, acalme-se. Marisa disse, exaltada. Mas você faleceu no ano passado. Ele gritou, um som que ecoou sua dor pela igreja. A Marisa sim. Ela encolheu os ombros. Agora sou a Karen. A nova eu. Como assim? Lúcio continuou gritando. Ivan interveio. Lúcio, por favor. Explicarei mais tarde. É uma longa história. Sinto muito. Cale a boca. Lúcio gritou novamente, cuspindo as palavras e torcendo o nariz para o amigo, embora tivesse certeza de que essa amizade não existiria mais. Seus olhos voltaram para Marisa, que apenas o encarava com irritação e impaciência. Isso partiu seu coração, e Lúcio não pôde evitar abaixar a voz. Você é minha esposa. Ele falou, se engasgando com as palavras. Os murmúrios que percorriam a igreja eram palpáveis, mas todos os presentes deviam saber disso, exceto talvez alguns parentes de Ivan. O Sr. Estevão levantou-se do banco. Lúcio, sente-se e deixe a cerimônia continuar. Todos nós explicaremos mais tarde. Ele disse com a voz autoritária que era sua marca registrada. Você me viu chorar no túmulo de minha esposa, da sua filha, sabendo que não era verdade. Lúcio perguntou, horrorizado. Senhora Nadine, o que foi que eu enterrei naquele dia? Quem? Que jogo é esse? Lúcio querido. Disse sua sogra, desculpando-se. Ouçam todos. Por favor, sentem-se. Não. Isso é errado. Ele falou, sua raiva superando a dor intensa que perfurava sua alma. Você não pode simplesmente fingir e se casar com outra pessoa. Você está viva e é minha esposa. O Sr. Estevão fez um gesto e caminhou em direção a Lúcio, acompanhado por 2 padrinhos de Ivan. Se você não vai se comportar e nos deixar explicar mais tarde, você precisa sair. O homem mais velho disse com a mão levantada como se quisesse detê-lo. Me comportar? Isso não é uma brincadeira. O que vocês fizeram é ilegal, para dizer o mínimo. Os homens tentaram lhe segurar pelos braços, mas ele se desvencilhou. Ele está estragando meu casamento. Como ele arruinou minha vida antes. Lúcio ouviu Marisa, ou Karen, choramingar e seu corpo congelou. Os homens aproveitaram a oportunidade para agarrá-lo novamente, e empurraram-no para fora da igreja. Ele não tinha forças para combatê-los. Eles fecharam as robustas portas de madeira na cara dele, enquanto Lúcio tentava se recuperar das palavras dolorosas que Karen havia dito. Eu arruinei a vida dela. Ele se perguntou suavemente, e as lágrimas começaram a cair pesadamente.
Seu corpo balançou com a força dos soluços e ele se virou, batendo nas portas da igreja. Me deixem entrar. Ela é a minha esposa. Ele lamentou desesperadamente. Isso é uma fraude. Marisa, como eu arruinei sua vida? Ele gritou, sentindo a umidade escorrendo pelo rosto até o pescoço. Lúcio devia estar parecendo um louco, mas não se importou. Finalmente, ele cedeu. A dor em seus punhos era demais e a adrenalina havia deixado seu corpo. Ele pressionou as costas contra as portas da igreja e escorregou, caindo no chão. Marisa. Ele falou tristemente quando as lágrimas começaram a secar. Marisa. Depois de alguns minutos, Lúcio levantou a cabeça das mãos, percebendo que não conseguia ouvir o que estava acontecendo dentro da igreja. Ele também não tinha certeza se queria ouvir alguma coisa. Porém, à medida que o silêncio se prolongava naquela tarde, e ele observava os carros passando pela grande limusine branca, esperando pelos noivos em frente à igreja, a raiva de Lúcio aumentou. Sua mente se concentrou, e de repente, ele percebeu que Ivan e Marisa não conseguiriam escapar impunes de algo assim. O que eles estavam fazendo devia ser até certo ponto ilegal porque era absurdo. Fingir algo assim devia violar algum tipo de lei. Independentemente do nome, ela tinha se casado primeiro com ele. Lúcio enfiou as mãos trêmulas nos bolsos. A princípio, seus dedos digitaram um 90, mas ele não conseguiu pressionar para fazer a ligação. O que eu vou dizer? Ele pensou. Não era uma emergência, e ele teria que falar o motivo ou algo assim. Em vez de ligar para 190, ele procurou online a linha não emergencial de sua cidade. Depois de explicar a situação da melhor maneira que pôde, o atendente ficou quieto por alguns segundos. E então? Lúcio insistiu. Senhor. O atendente começou. Olha, sinto muito. Mas não acho que haja algo que possamos fazer. A bigamia não é ilegal neste país? Não sou um especialista, senhor. O atendente suspirou. Acho que seria melhor chamar um advogado. A polícia não pode ajudá-lo com isso, a menos que haja um crime real. Como assim? A minha esposa fingiu o seu óbito. Isso não é um crime? Bem, se ela fingisse para conseguir seguro de vida ou algo assim. Continuou o atendente. Mas não tenho certeza sobre os detalhes. Vou ter que verificar. Ok. Lúcio esfregou o rosto e finalmente se levantou da entrada da igreja. Ele caminhou até o carro, agradeceu ao atendente e desligou a ligação. Ele havia se acalmado um pouco, embora ainda fosse frustrante estar tão indefeso. Ele se sentiu impotente, como quando os vilões de uma história escaparam impunes do crime e não houve continuação. Sua próxima ligação foi para sua mãe, Anastácia. Mãe. Lúcio disse, engasgando um pouco quando ela atendeu. Querido, como foi o casamento do Ivan? Ela perguntou. Estou tão orgulhosa de você por finalmente ter saído de casa. Mãe. Ele começou a falar, baixando a voz. A Marisa está viva. O que você disse? Ela questionou. Ela está viva. Seu novo nome é Karen, e ela se casou com Ivan agora há pouco. Lúcio continuou, tentando parecer forte. Os pais dela estavam lá. Então quer dizer que eles sabiam. Você sabia também. Lúcio, isso não é brincadeira. Sua mãe disse indignada. A Marisa se foi, e eu sei que você sempre desejou o contrário. Mãe. Ele interrompeu. Estou dizendo a verdade. Eu juro. Ela confirmou antes de eu ser expulso do casamento. Isso é uma loucura. Sua mãe continuou, sua respiração vindo rapidamente através do outro lado da linha. E como ela poderia se casar? Ela já é casada. Exatamente isso. Lúcio, isso é ilegal. Tem que ser. Eu já liguei para a polícia, mas eles me disseram para chamar um advogado. Ele explicou. Eu devo fazer isso.
Claro que deve. Iremos conversar com o Dr. Xavier. Volte para casa agora, enquanto eu ligo para o seu pai. Anastácia falou ao filho. Nós vamos chegar ao fundo disso. Lúcio concordou e desligou o telefone. O Dr. Xavier era amigo de longa data de seu pai, e um dos advogados mais implacáveis do estado. Se alguém tinha alguma resposta, era ele. O pai de Lúcio, Thomas, convidou o advogado para ir à casa deles para discutir a situação em um ambiente mais calmo. Os homens mais velhos sentaram-se na sala de estar, enquanto a mãe lhe servia chá e sanduíches. Mas Lúcio estava agitado demais para sentar. Lúcio! O advogado suspirou, sua xícara batendo no pires. Não sei o que dizer. Nunca ouvi nada parecido com isso. E não consigo imaginar que eles tenham abordado isso levianamente. Eles devem ter consultado outros advogados. A menos que tenham cometido um crime. Thomas disse, gesticulando com a mão. Eu sei que o Estevão estava escondendo alguma coisa. Eu simplesmente sabia. O que podemos fazer agora? Anastácia disse, colocando a mão no ombro do marido. Por enquanto, precisarei que minha equipe comece a pesquisar. Já enviei uma mensagem ao meu assistente. Eles ficarão acordados a noite toda, até encontrarmos algum tipo de precedente sobre como agirmos. O Dr. Xavier disse. Mas Lúcio, onde você quer chegar com isso? Eu não sei. Ele respondeu, parando de andar. Mas não posso simplesmente deixar por isso mesmo. Eles me enganaram, quando tudo que Marisa tinha que fazer era pedir o divórcio. Ela disse que eu arruinei a vida dela, mas éramos felizes, tínhamos dinheiro, uma bela casa, um futuro e tudo mais. Eu não consigo entender. O Dr. Xavier balançou a cabeça. Bem, acho que também vamos precisar de um investigador particular. Vamos procurar qualquer coisa que possa nos dar uma pista. Talvez tenhamos que fazer outras coisas, mas você não precisa se preocupar ou saber sobre isso. É isso mesmo, Xavier. O pai de Lúcio exclamou sorrindo. Qualquer coisa. Não me importa quanto custe. Eles vão pagar por magoarem meu filho. Não sei se quero que eles paguem. Lúcio balançou a cabeça e finalmente sentou-se com eles. Eu só quero saber se eles podem se casar assim tão facilmente. Se Marisa pode mudar sua identidade, abandonando todos os nossos anos juntos. Não, filho. Não seja assim tão mole. Thomas o repreendeu, com os olhos em chamas. Estamos indo contra eles. Não importa o que aconteça. Se não encontrarmos nada ilegal, podemos simplesmente processá-los por estresse emocional ou algo assim. Danos morais. O advogado corrigiu. Qualquer coisa que seja. Seu pai continuou. Isso não é justo. O ano que você teve. A dor que você passou. O que todos nós passamos. Não vou permitir que aquela família seja feliz quando destruiu seu futuro e sua alegria. Anastácia concordou. Lúcio, eu odeio dizer isso, porque eu a amava muito também. Mas estou tão chateada. Não consigo nem imaginar como isso foi melhor do que apenas pedir o divórcio. Lúcio acenou com a cabeça depois de ficar sentado em silêncio por alguns minutos. Ok, vamos começar a investigação. Mas Xavier, sua equipe não pode agir até sermos informados. Claro, Lúcio. O advogado disse, largando a xícara de chá vazia. Você é o cliente agora. Apresentaremos várias opções. Se não foi feito nada ilegal, a sugestão do seu pai é a melhor. Um processo por sofrimento emocional poderia funcionar. A menos. Como assim? Thomas perguntou, franzindo a testa. Eu sei que você não faria isso, mas devo perguntar. O Dr. Xavier voltou seus olhos sérios para Lúcio. Ela disse que você arruinou a vida dela, mas você não sabe do que ela está falando. Existe alguma chance de ela ter denunciado você por algum tipo de violência, ou qualquer outra coisa?
Os vizinhos ouviram você gritar com ela? Os olhos de Lúcio se arregalaram em choque. Não. Xavier, eu nunca faria isso. Eu nunca levantei minha voz para ela, e nas pequenas discussões que tivemos, nós nos reconciliamos apenas alguns minutos depois. Ele respondeu, engolindo em seco. O advogado levantou as mãos. Só estou perguntando. Ainda vamos verificar se há algo relatado por qualquer um dos familiares, só para garantir. Tenho que estar sempre um passo à frente nisso. Obrigado, Xavier. Lúcio suspirou, caindo no sofá. Seus pais agradeceram ao amigo, que saiu prometendo que o ajudaria de alguma forma. Anastácia insistiu que Lúcio passasse a noite com eles, porque ela não queria que o filho ficasse sozinho. Ele aceitou só porque não tinha energia para dizer não. Deitado em seu quarto de infância em completo silêncio naquela noite, ele refletiu sobre seu relacionamento com Marisa, e não conseguiu encontrar nenhum problema grave. Em sua mente, eles eram perfeitos. Mas eles eram? O que é que ele fez de mal? Como ele arruinou a vida dela? No dia seguinte, Lúcio voltou para casa depois que sua mãe preparou para ele seu café da manhã favorito. Ele comeu só para agradá-la, porque sua mente estava em outro lugar. Em seu apartamento, ele sentou no sofá e respirou. Lúcio não considerava aquele lugar um lar. Ele vendeu sua casa de 5 quartos, 2 meses depois do falso falecimento de sua esposa, porque não suportava continuar morando lá. Anastácia havia mobiliado e decorado, mas ele mal notou os detalhes, e naquele dia não foi diferente. Era apenas um lugar para descansar a cabeça quando terminava o seu dia de trabalho. Ele suspirou várias vezes antes de sucumbir ao que realmente queria fazer. Lúcio pegou o telefone, e surpreendentemente, nenhum de seus amigos o havia bloqueado nas redes sociais. Seu feed estava cheio de imagens da cerimônia de casamento e da recepção. A felicidade irradiava de cada fotografia e tudo isso doeu em seu coração. Ele não entendia como seus amigos, assim como os padrinhos de Ivan, que também eram seus amigos, podiam ignorar algo assim. Seus dedos continuaram rolando e rolando. Haviam comentários de familiares e muito mais, desejando felicidades ao lindo casal. Foi como se ele tivesse entrado em um universo alternativo. Lúcio reconheceu a distância que criou de seus amigos e colegas no ano passado, mas não parecia justo que essas pessoas simplesmente aceitassem algo tão escandaloso. Lúcio estava se lamentando, e quando ele se deu conta, seus dedos clicaram na barra de comentários de uma foto de Ivan e começaram a digitar. Estou tão feliz em ver o noivo se casando com uma mulher que fingiu que não estava mais viva, e mentiu para seu verdadeiro marido. Ivan, espero que isso não aconteça com você. Ele escreveu, sabendo que era mesquinho e estúpido. Mas isso o fez se sentir um pouco melhor. Logo, as notificações começaram a chegar. O que esse cara quer dizer? Alguém escreveu. Lúcio não reconheceu aquela pessoa, mas devia ser da família de Ivan. Ela fingiu que não estava viva. Outra pessoa questionou. Ela também era uma estranha para Lúcio. Bem, pelo menos não sou louco. Lúcio murmurou. Nem todo mundo sabia disso. Ele tentou ler mais mensagens, mas rapidamente percebeu que Ivan o havia bloqueado. Uma chamada foi recebida e Lúcio suspirou, sem saber se atenderia. Vejam só se não é o noivo. Lúcio respondeu, sua voz emanava sarcasmo em cada palavra. Você não deveria estar em lua de mel. Lúcio, por favor. Ivan começou, tendo a decência de parecer magoado. Eu queria explicar. É muito complicado. Deve ser mesmo. Lúcio falou em um tom de deboche. Você estava dormindo com ela, quando era Marisa. Não. Ivan exclamou, e sua voz foi interrompida por um som diferente. Lúcio riu ao perceber que Ivan estava no aeroporto. Deixe-me adivinhar. Ele começou. Havaí? Foi para lá que fomos. Ela adorou o lugar. Ivan ficou em silêncio, mas finalmente disse, sim.
Bem, divirtam-se. Lúcio disse, balançando a cabeça para si mesmo. Mas isso não acabou. Você e ela nunca mais conhecerão um dia de paz. Ele falou e encerrou a ligação. Ele caiu para trás, pensando em chorar de novo, mas as lágrimas não vieram. Lúcio, estamos apresentando diversas moções neste momento, explicou o advogado. Eles estavam avançando com o processo. Já haviam se passado um mês, desde aquela conversa com Ivan enquanto ele saía em lua de mel. Mas ele também não chorou, nem olhou para as redes sociais novamente. No entanto, ele viu um e-mail. Era a dela. Sua ex-esposa. Será que ela escreveu de seu hotel no Havaí? Lúcio. Lamento que você tenha descoberto sobre minha decisão dessa maneira. Eu disse ao Ivan que te convidar era uma má ideia. Eu estava planejando contar a você mais tarde, quando as coisas se acalmassem. Mas aconteceu. Está feito. Eu estava infeliz em nosso casamento. E não foi sua culpa. Eu sei que você provavelmente está se perguntando por que fiz algo tão drástico em vez de seguir o caminho normal, como pedir o divórcio. Não sei explicar porquê, mas nunca quis ser uma mulher divorciada, e percebi que não estava apenas infeliz com o nosso casamento. Eu também estava infeliz comigo mesma. Contratei um coach de vida. Ele foi incrível e teve uma ideia maravilhosa. Tivemos um ritual onde eliminei a Marisa emocionalmente, e renasci como Karen, a pessoa que sou agora. Um e-mail não será capaz de transmitir o que sinto ou o que aconteceu durante aquela experiência, mas eu sabia que as coisas eram diferentes. Então eliminei a Marisa para sempre. Não foi por dinheiro, seguro ou algo assim. Parecia certo para mim, e o novo eu, finalmente estava livre o suficiente para ir atrás do que eu queria. Eu me apaixonei pelo Ivan desde o começo, mas ele estava namorando com quem eu pensei que ele se casaria, então em vez disso, convidei você para sair. Você era algo momentâneo. Mas meus pais estavam ansiosos para que eu me casasse, então eu aceitei. Mas nunca esqueci o Ivan e precisava vê-lo com frequência. A velha eu, a covarde Marisa, apenas o observava de longe, mas a nova eu, a destemida Karen, não tinha mais medo. Eu planejei muito. Eu separei Ivan de sua namorada, e o peguei para mim. Eu sei que parece cruel. Tudo o que fiz foi cruel. Mas é a nova eu e nunca estive tão feliz. Desejo a você a melhor vida possível. Não espero que você me perdoe, ou mesmo comece a entender, mas sua esposa realmente faleceu. Eu não sou ela. Adeus, Lúcio. Cada palavra foi difícil de ser digerida, mas ele estava surpreendentemente calmo. Ele não se sentia mais tão triste. Sua pele não estava formigando de vontade de vomitar. Tudo o que Lúcio queria era fazê-los pagar por tudo. Seu pai estava certo. Então, com um clique, ele encaminhou o e-mail para o Dr. Xavier e ligou para ele. Quero que o coach pague também. Lúcio disse firmemente. Passado algum tempo, Lúcio e seus pais estavam no escritório do Dr. Xavier, sendo informados de tudo o que aconteceria em breve. Ivan e Karen já deviam ter voltado do Havaí há algum tempo. Lúcio esperava que eles tivessem se divertido, porque seu castelo iria desmoronar logo. Xavier, o que você tem contra eles? O pai de Lúcio perguntou. O advogado contou que descobriu que os pais de Marisa tinham entrado com a papelada para anular o casamento dela e de Lúcio, então tecnicamente, Karen poderia se casar com Ivan sem quaisquer problemas jurídicos. Os motivos da anulação eram duvidosos, mas tinha sido feita de forma legal. Havia pouco que o advogado pudesse fazer. Bem, estamos processando oficialmente a Karen, seus pais, e Anderson, o seu coach. O advogado disse, folheando algumas páginas. O sobrenome dele é Parker. É ele quem está no e-mail. Estamos indo contra eles por sofrimento emocional. Teremos que pedir todas as comunicações entre todas as partes. Os familiares, os padrinhos. Todos serão intimados. Temos chance de vencer.
Anastácia perguntou, mordendo o lábio. O advogado franziu a testa, mas assentiu. A princípio não pensei, mas agora acho que sim. Aquele e-mail, com a explicação maluca, foi um grande erro da parte dela. Também temos fotos de Lúcio no funeral. Seus colegas de trabalho e vizinhos testemunharam. Eu acho que qualquer juiz sensato verá que a crueldade de Karen precisa ser punida, mesmo que não possamos apresentar nenhuma acusação criminal. Por enquanto. Como assim por enquanto? Lúcio perguntou, franzindo a testa. Ainda estamos investigando as coisas, mas não acredito nem por um segundo na sua ex. Acho que essa família está escondendo mais coisas. O Dr. Xavier continuou, olhando firmemente para um pedaço de papel. Sinto isso em meus ossos. Tenho mais de 20 pessoas trabalhando neste caso. Posso acrescentar mais. A menos Lúcio, que você não queira isso. Xavier, vá em frente. Lúcio disse inexpressivo. E não é verdade, Sr. Parker, que o senhor disse, quando ela ainda se referia a si mesma como Marisa, que o melhor a fazer era fingir que não estava mais viva. O Dr. Xavier estava questionando o coach que havia mudado sua vida. Ambas as partes haviam dispensado o júri, preferindo deixar tudo nas mãos do juiz. O advogado estava se saindo muito bem ao apresentar seu caso. Ele também disse a Lúcio que a família de Marisa também colocaria o máximo de culpa possível no coach. Sim, mas eu não pensei. O homem murmurou, fazendo Lúcio revirar os olhos e franzir o lábio superior em desgosto. Você não achou que ela seguiria seu conselho? Esse não é o seu trabalho. O advogado continuou. Sim, é meu trabalho, mas foi apenas uma sugestão simbólica. O que você quer dizer com isso? Era para ser um ritual, porque ela estava infeliz com a pessoa que sempre foi. Ela queria ser uma nova pessoa, então teve que eliminar a Marisa para se tornar Karen. Anderson explicou, mal conseguindo não gaguejar de novo. Você está dizendo que não disse a ela para fingir de maneira real? O Dr. Xavier indagou. Mais ou menos. O coach olhou para baixo. Posso ter dito isso depois que fizemos o ritual. Pode ter dito? Esta é uma pergunta de sim ou não. Insistiu o advogado. Sim, eu disse isso a ela. O homem disse finalmente. Mas eu não a ajudei. Eu só estava tentando ter algo a mais com ela. O advogado acrescentou. Objeção! Exclamou o advogado do lado do réu, levantando-se da mesa. Meritíssimo, apresento-lhe a prova 320-A. O advogado começou a caminhar em direção aos outros advogados de sua equipe e puxou algo nos computadores. Ele mostrou diversos e-mails entre Karen e Anderson, destacando os momentos em que o Life Coach parecia um pouco mais interessado em seu cliente do que deveria. Os advogados do réu quase não se opuseram a nada apresentado contra ele até aquele momento. Xavier disse a Lúcio em particular, que talvez fosse porque a família também atribuiria tudo ao coach. No entanto, esse plano não funcionaria. No final das contas, Karen fez sua escolha e sua família concordou. Veja, meritíssimo. Quando a cliente do Sr. Parker completou a sua farsa, ele claramente fez uma proposta a ela, o que significa que suas intenções não eram honrosas. Embora eu entenda que esta linha de trabalho não exige exatamente uma licença ou qualquer tipo de experiência, na minha opinião. O Dr. Xavier ergueu as sobrancelhas. Ele é parcialmente culpado por esta situação. Pelo canto do olho, Lúcio viu Karen olhando para baixo, e Ivan confortando ela enquanto seu advogado continuava falando indefinidamente. O Dr. Xavier foi implacável. O lado do réu teve a chance de interrogar Anderson, mas não deu em nada. Os e-mails eram muito claros. Ele apenas explicou o suposto ritual de eliminar o seu antigo eu. Em seguida, o advogado chamou Ivan para depor. Ele perguntou sobre sua amizade com Lúcio e o que aconteceu depois que Karen fingiu tudo. Lúcio estava inconsolável. Ivan confirmou. Ele estava indefeso. O Dr. Xavier assentiu.
E quando você descobriu que Karen estava viva? Ivan engoliu em seco. 4 meses depois do funeral. Ele confessou, fechando os olhos. E você não pensou em contar isso ao seu melhor amigo? O advogado questionou. Eu queria, mas eu não sabia como. Eu estava tentando entender por que ela fez isso. Ivan falou lentamente. Foi complicado. Você estava em um relacionamento sério na época com uma mulher chamada Cynthia, correto? Sim. Quanto tempo? Mais de 10 anos. E quando você terminou com ela? Ivan olhou para as mãos. Deixe-me reformular. Vocês ainda estavam juntos quando descobriram que Karen estava viva? Sim. E você terminou com sua ex-namorada e começou a namorar Karen logo depois? Sim. Ivan disse com relutância. Você sabe por que sua esposa disse que o ex-marido arruinou a vida dela? Não. Ivan respondeu. Ela estava simplesmente infeliz. Sem mais perguntas. O Dr. Xavier concluiu. Lúcio gostaria de ver seu ex-amigo sendo pressionado um pouco mais, mas confiava em seu advogado. A parte de Ivan tentou explicar o que sabia sobre Karen e por que ela fez o que fez. Mas estava claro que suas explicações eram, na melhor das hipóteses, frágeis, e na pior, extremamente egoístas. Depois de Ivan, o Dr. Xavier chamou outros amigos para depor, alguns dos quais estiveram no casamento e outros que descobriram a situação posteriormente. Uma coisa estava clara, nenhum deles poderia dizer que Lúcio era um péssimo marido, ou que havia arruinado alguma coisa a ela. O dia no tribunal havia terminado, e o Dr. Xavier disse a Lúcio e seus pais que Karen iria depor no dia seguinte, e talvez no seguinte se necessário. Ele selaria a vitória deles com o testemunho dela. Lúcio mal podia esperar. Ele saiu do tribunal com sua equipe, e Karen, Ivan e os pais dela estavam do lado de fora, claramente esperando por ele. Ela caminhou até ele propositalmente. Lúcio, não diga uma palavra, deixe ela falar. O advogado sussurrou antes que ela pudesse ouvi-lo. Lúcio, você precisa parar com isso. Por favor. Karen falou com olhos suplicantes. Ele apenas olhou de volta. Vamos resolver isso fora do tribunal. O pai dela acrescentou. Estevão, nós lhe demos essa chance. O pai de Lúcio falou energicamente, mas se acalmou com um olhar de Xavier. Você não aceitou. Suas exigências foram absurdas. $1 milhão? Isso é loucura. Lúcio, por favor. Já expliquei tudo. Não sei mais o que dizer. Karen continuou. Sinto muito por machucar você. Mas passei minha vida fazendo o que não queria. Não consegui mais viver assim. Lúcio suspirou profundamente, e virou-se para o advogado. Doutor Xavier, vejo você amanhã. Ele disse, apertando a mão do homem. Então se afastou, olhando pela segunda vez para sua ex-esposa, ex-melhor amigo e ex-sogros. A vez de Karen depor foi difícil, para ela. O Dr. Xavier foi gentil com as outras testemunhas, porque no final das contas, elas não eram tão culpadas. Tudo isso era culpa dela. A dor de Lúcio foi culpa dela. O e-mail foi lido em voz alta para o juiz, que franziu a testa para tudo, especialmente quando Karen admitiu sua crueldade. Ela estava chorando muito, e suas palavras estavam embargadas, mas ninguém tinha qualquer simpatia por ela. Aqui. O advogado ofereceu-lhe seu lenço antes de continuar. Karen, por que você não pediu o divórcio? Teria significado a mesma quantidade de papelada, mas muito mais fácil. Lúcio não teria sofrido tanto, e talvez até a amizade com Ivan não tivesse acabado. Não sei. Karen soluçou baixinho. Parecia a melhor escolha. As sobrancelhas do advogado se ergueram, e Lúcio sabia que ele queria dizer algo sarcástico, mas Xavier segurou a língua. Ele já a havia destruído terrivelmente apenas com a verdade.
Então você não se importou que o marido que a amou sofresse daquele jeito? Acrescentou o Dr. Xavier. E como se isso não bastasse, você não se importou que ele tenha descoberto tudo isso, quando você se casou com o melhor amigo dele? Karen apenas balançou a cabeça. Eu me importei, mas apenas. Apenas? Perguntou o advogado, mas ela permaneceu em silêncio. Só não se importou o suficiente. Ela fungou e assentiu vergonhosamente. Lúcio alguma vez foi mal com você? Não. Ele alguma vez encostou a mão em você? Karen hesitou, mas não conseguiu mentir no depoimento, principalmente porque eles não tinham provas para apoiar essa possível farsa. Não. Então, tudo isso foi só por você? Só porque queria. Eu expliquei meus motivos. Ela disse calmamente. Você e sua família estão escondendo alguma coisa? O advogado questionou incisivamente. Objeção. O Dr. Xavier acenou com a mão. Retiro o que disse. Sem mais perguntas. O advogado de Karen aproveitou a oportunidade, explicando coisas que ela havia sacrificado pela carreira de Lúcio ao longo dos anos. Exceto que ela não teve filhos, nem fez tarefas domésticas, já que Lúcio poderia provar que eles tiveram uma empregada durante todo o casamento. Sua família era rica. Karen não era obrigada a fazer nada. O Dr. Xavier continuou e a defesa tentou alguns pontos. Mas Lúcio testemunhou seu advogado contestando. O advogado balançou a cabeça e tentou esconder os olhos revirados diante de muitas das discussões. Ele estava confiante, então Lúcio também estava. Finalmente, o lado do réu encerrou o caso. Ambas as partes apresentaram suas alegações finais no mesmo dia e o juiz ordenou que retornassem na manhã seguinte. Esse é um dos casos mais estranhos com que já lidei. O juiz começou a falar naquela manhã. Ainda não vejo razão para que algo desse tipo seja feito. Ele continuou, colocando os óculos e revisando alguns papéis. Portanto, estou decidindo sobre os demandantes e ordeno que todos os réus, a Sra. Karen e seu marido, seus pais e o Sr. Parker, paguem 5 milhões de dólares em danos compensatórios e 2 milhões de dólares em danos punitivos. O choque na sala por parte do réu foi palpável, mas nenhum lado conseguiu reagir ainda enquanto o juiz continuava. Eu ainda não terminei. O juiz falou firmemente. Essa coisa toda é altamente suspeita. Portanto, estou ordenando imediatamente uma investigação criminal sobre o assunto. O divórcio seria muito mais simples do que toda essa farsa. Lúcio sentiu um lento sorriso de alegria se desenvolver enquanto o juiz continuava. Ele suspeitava do pai de Karen e de como e por que eles tolerariam essa ação maluca. O juiz encerrou o caso, e finalmente, o Dr. Xavier e sua equipe comemoraram. Anastácia e Thomas abraçaram Lúcio, que suspirou de alívio. É claro que sua família não precisava do dinheiro, mas ele sabia que seria um grande golpe para o outro lado. Obrigado, Dr. Xavier. Lúcio apertou a mão de seu advogado. Vamos comemorar. Thomas encorajou. Sinto muito, pai. Tenho que voltar ao trabalho. Lúcio balançou a cabeça. Vamos jantar no sábado. Claro, filho. Thomas disse, com uma expressão de orgulho no rosto. Lúcio deu um beijo de despedida em sua mãe e saiu do tribunal, sem se importar com o que aconteceria dali para frente, com as pessoas que já foram tão importantes em sua vida. Ele chegou ao seu escritório em apenas alguns minutos, e olhou pela janela para a cidade abaixo dele. Tudo o que havia acontecido forçava a ser uma pessoa pior, alguém que não se importava e nem acreditava nos outros. Mas essa não era a natureza dele. Lúcio sabia que em algum lugar no futuro, encontraria uma pessoa que tinha tanto amor para dar quanto ele. Meses haviam se passado. Lúcio finalmente tinha conseguido seguir em frente, e como ele acreditava tinha encontrado o amor. O nome dela era Kelly. Ele estava radiante. Foi quando em um belo dia, seu pai lhe deu a notícia.
O Dr. Xavier tinha comunicado que depois de muita investigação, haviam descoberto toda a fraude de seguro que envolvia Marisa e seus pais. Na mesma época em que Lúcio se casou com Kelly, Marisa e seus pais foram punidos severamente com todo o rigor da lei, tendo que, além de devolver o dinheiro, vender a maioria de seus bens restantes para não serem presos, deixando praticamente todos na miséria. Se você gostou dessa história, compartilhe ela com seus amigos e familiares, deixe também o seu gostei e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço, nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!